There are two parts to today's meeting. Existem duas partes hoje da reunião. Just want to welcome Adonai here on a Sunday. Wow! Sorry, I just explained. It's the first time Adonai has been able to attend a Sunday meeting. And it has been a really big desire of her to be able to take the bread and the wine to remember her Savior. E tem sido grande desejo da parte dela para poder tomar o pão e o vinho no nosso Amen. I trust everybody has that desire. Everybody who is a Christian. Eu confio que todo mundo aqui tenha esse desejo, todo mundo aqui que seja cristão. To remember the Lord's death. De lembrar a morte do Senhor. To give Him the honor and the praise for all He's done for each one of us. Para dá-lo a honra e o louvor por tudo que Ele fez por nós, por cada de nós. Amen. May God bless you, especially Adonai today. Amen. Que Deus os abençoe, especialmente Adonai. Okay, Laura, we are going to read from 1 Samuel chapter 25. Nós vamos ler do primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Amen. Laura, if you want to read out those verses in Portuguese. Então, os mensageiros de Davi voltaram, e ao chegarem, relataram a ele cada uma dessas palavras. Davi ordenou a seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Thank you. Something had offended David. Alguma coisa ofendeu a Davi. And you see his reaction. E você vê aqui a reação dele. He was taking up the sword of vengeance. Ele estava tomando a espada da vingança. He was going to put to death the person and others who had offended him. Ele iria matar a pessoa e a todos os outros que ofenderam a ele. And many men were coming with him. E muitos homens estavam vindo com ele. We will see now in the next verses what had happened. Nós vamos ver agora nos próximos versos o que aconteceu. Amen. Go ahead, Laura. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas eles os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. David and his men had been very good to this man and his people. Davi e seus homens foram muito bons com esse homem e seu povo. And in return for their kindness, e em troca da sua gentileza, he insulted them. Ele os insultou. But now judgment was coming. Mas agora o julgamento estava vindo. Okay, we'll see also what David had done for them. Nós vamos ver aqui o que Davi fez por eles. Dia e noite, eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Okay, so this man that had insulted David, his name was Nabal. Esse homem que insultou Davi, o nome dele era Nabal. He and his household were under the threat of David's vengeance. Ele e sua casa estavam sob a ameaça da vingança de Davi. Judgment was going to overtake him. Julgamento estava prestes a tomá-los. He didn't realize what was ahead of him. Eles não sabiam o que estava à frente deles. But he had offended David. Mas ele havia ofendido a Davi. He had returned kindness, he had returned insults for David's kindness. Ele deu em troca de gentileza insulto a Davi. But now vengeance was coming. Mas agora a vingança estava se aproximando. In the Old Testament,
No Antigo Testamento there are many stories existem muitas histórias that illustrate the gospel of the Lord Jesus Christ. que ilustram o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. And this is one of these stories. E essa é uma dessas histórias. Because the Bible says, "For all have sinned and fallen short of the glory of God." Porque a Bíblia diz, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. All of us have sinned against God. Todos nós pecamos contra Deus. God is a loving God. Deus é Deus de amor. God is a kind God. Deus é Deus gentil. But mankind has broken His law. Mas a humanidade quebrou suas leis. And because God is a holy, just God, E porque Deus é Deus justo e santo, He will judge the sinner. Ele vai julgar o pecador. The day of judgment is coming. O dia do julgamento se aproxima. Just as this day of judgment was coming upon Nabal. Assim como o dia do julgamento estava se aproximando de Nabal. God cannot set aside His justice. Deus não pode esquecer-se de sua justiça. He must always be just. Ele deve ser sempre justo. He must always be righteous. Ele deve sempre fazer justiça. He must always be holy. Ele deve sempre ser santo. Sin must be punished O pecado deve ser punido because of God's righteousness and justice. por causa da justiça e retidão de Deus. But Mas God is love. Deus é amor. God is merciful. Deus é misericordioso. Now let's see in this story something that illustrates the Lord Jesus Christ and what He did on the cross for me and for you. Agora vamos ver nessa história algo que ilustra Jesus Cristo e o que Ele fez na cruz por mim e por você. Go ahead, Lord. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. E disse a seus servos: vocês vão na frente, eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. First of all, Abigail's name. Primeiro, antes de tudo, o nome de Abigail. The name Abigail O nome Abigail means source of her father's joy. significa fonte da alegria do seu pai. Abba in Hebrew Abba, em hebraico, means father. significa pai. Abigail means source of her father's joy. Abigail significa fonte da alegria de seu pai. Jesus, the Son of God, Jesus, o Filho de Deus, is the source of His Father's joy. é a fonte da alegria do seu pai. He, in all He represents, Em tudo o que ele representa, brings joy to the Father's heart. traz alegria ao coração do pai. When He stood at the grave of Lazarus, Quando ele esteve perante o túmulo de Lázaro, He said, I do always those things that please you. ele disse: eu sempre faço as coisas que te agradam. Everything that the Father, that Jesus did, Tudo o que Jesus fez pleased the Father. agradou ao Pai. When Jesus was baptized in the river Jordan, Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, God the Father said, Deus, o Pai, disse: This is my beloved Son, esse é meu Filho amado, in whom I am well pleased. em quem me comprazo. Jesus is the source of His Father's joy. Jesus é a fonte da alegria do seu Pai. Abigail, that's what it means. Abigail, é isso que significa. She acted quickly. Ela agiu rapidamente. She was controlled by the wisdom of God. Ela estava sendo controlada pela sabedoria de Deus. She knew that David was righteously angry. Ela sabia que Davi estava bravo e com razão. Now she must pacify that anger. Mas agora ela deveria pacificar essa raiva. God the Father was righteously angry with sinners. Deus, o Pai, estava irado com os pecadores com razão. But Jesus came to this world to pacify His Father's anger. Mas Jesus veio a esse mundo para pacificar a ira de seu Pai. Let's look at this. Notice
that the first two items she brought were bread and wine. Vejamos aqui que os primeiros dois itens que ela trouxe foram pão e vinho. Bread and wine. Pão e vinho. Today you are invited to take the bread and wine Hoje você está sendo convidado a tomar o pão e vinho and to realize e perceber. this is the only way that God's righteous anger against you and me for our sins could be appeased. Essa é a única maneira com que a justa ira de Deus contra você e contra mim pode ser apaziguada. When Jesus offered up his body and blood on that cross, Quando Jesus Cristo ofereceu seu corpo e seu sangue naquela cruz, it satisfied perfectly the righteous anger of God. satisfez perfeitamente a ira justa de Deus. All of God's anger against us for our sins Toda a ira de Deus contra nós e contra os nossos pecados came upon the Lord Jesus Christ. sobrevieram o Senhor Jesus Cristo. That's why Jesus cried out, my God, why have you forsaken me?" É por isso que Jesus Cristo clamou: meu Deus, por que me abandonaste? Because he was in the place of me and you. Porque Ele estava no lugar de você e eu. God was punishing him for me and for you. Deus o estava punindo por mim e por você. Our sins were placed on the Lord Jesus Christ. Nossos pecados foram postos no Senhor Jesus Cristo. God, the righteous judge, punished him Deus, o justo juiz, o puniu, so that you and I could go free. para que nós possamos estar livres. When we die, Quando morrermos, we will not experience God's anger against us for our sins. nós não experimentaremos a ira de Deus contra nós por causa dos nossos pecados. Because Jesus Christ on the cross took all of it. Jesus Cristo na cruz tomou toda ela. The gospel is good news. O Evangelho significa boas It novas. feeds your soul. Alimenta a sua alma. There is nothing like this message. Não existe nada como essa mensagem. Only God could have conceived this. Somente Deus poderia conceber isso. In the cross, Na cruz, we see God's perfect justice nós vemos a justiça perfeita de Deus and God's abounding love. e o amor abundante de Deus. In the cross, Na cruz, righteousness and peace have kissed each other. justiça e paz se beijaram. Amen? Amen. There is more. Laura, as she came riding her donkey into a mountain ravine, Enquanto ela ia montada num jumento encoberta pela montanha. remember the Lord Jesus Christ when he came to Jerusalem. Lembre-se do Senhor Jesus Cristo quando Ele chegou a Jerusalém. He didn't ride a white horse. Ele não estava cavalgando um cavalo branco. He didn't ride a chariot. Ele não estava numa carruagem. He rode the most humble of animals, Ele estava sobre o mais humilde dos animais, like Abigail, como Abigail, a donkey. jumento. Your Savior, O seu the Salvador, King of Kings. o Rei dos Reis. That's how he came, É assim que Ele veio, humbly, humildemente, on a donkey, num jumento, to pay the price so that you could go free. para pagar o preço para que você possa ser livre. Wonderful Savior. Maravilhoso Salvador. Wonderful Lord Jesus Christ. Maravilhoso Senhor Jesus Cristo. He's worthy of every moment of your life. Ele é digno de todos os momentos da tua vida. No sacrifice is too great for him. Nenhum sacrifício é grande demais para Ele. He gave his all for you. Ele deu tudo o que Ele era por você. Hallelujah. Amen. Amen. Okay, next verse. Notice this part where she got off her donkey and bowed down before David with her face to the ground. Perceba essa parte onde ela desceu do seu jumento e se prostrou perante Davi com a sua face para o solo. She humbled herself Ela se humilhou to satisfy this anger of David. para satisfazer a ira de Davi. So did the Lord Jesus Christ. Assim também fez o Senhor Jesus Cristo. He humbled himself.
Ele se humilhou. He gave himself up as a lamb on the cross Ele se entregou como um cordeiro na cruz to pay for our sins. para pagar pelos nossos pecados. Hallelujah. And finally, E finalmente, it says she fell at his feet and said, "My Lord, let the blame be on me alone." diz que ela caiu aos pés de Davi e disse: Meu Senhor, deixe que a culpa seja toda para mim. Abigail said, "Let all the blame come on me." Abigail disse que para que toda a culpa caísse sobre ela. Even though he had sinned, Apesar dele ter pecado, even though Nabal had sinned, apesar de Nabal ter pecado, Abigail, who was innocent, said, "Let the blame come on me." Abigail, que era inocente, disse que a culpa caia sobre mim. Jesus on the cross Jesus, na cruz, said to his Father, disse ao seu pai: "Even though all of these people here have sinned, Apesar de que todas essas pessoas aqui tenham pecado, let the blame come on me. que a culpa caia sobre mim. Punish me Me puna so that these people can go free. para que essas pessoas possam ser livres. Even though you are righteously angry with them because of their sin, Apesar de você estar justamente irado com eles por causa de seus pecados, punish me. puna a mim. Let these go free." Deixe com que eles sejam livres. Brother, sister, you've gone free. Irmãos e irmãs, você é livre. All the punishment came on the Lord Jesus Christ. Toda a punição recaiu sobre o Senhor Jesus Cristo. And Jesus said, when at the end, E Jesus disse, quando no fim, he said, "It is finished." ele disse, está consumado. It is finished. Está consumado. God's punishment for your sin A punição de Deus pelo seu pecado is finished. está consumada. Christ took it all. Jesus Cristo tomou tudo. If as a Christian you are going to continue sinning, Se como cristão você vai continuar pecando, you will be disciplined by your Father. você será disciplinado pelo seu Pai. That will be painful for you. Isso será doloroso para você. But the punishment, Mas a punição, Jesus took it all. Jesus tomou sobre ele. The Lord has laid on him O Senhor repousou sobre ele the iniquity of us all. a iniquidade de todos nós. Amen. Now let's take the bread and the wine Agora vamos tomar o pão e o vinho and remember our Savior. e lembrar do nosso Salvador. Again, I ask you to stay in a reverent position. Mais uma vez eu peço que vocês permaneçam numa posição de reverência. Please, if you can, don't talk now, Por favor, se você puder, não fale agora, but meditate on what God has said to you. mas medite no que Deus disse para você. And begin to worship and thank your God in spirit and in truth. E comece a adorar e agradecer a Deus em espírito e em